te falasse que quase 1/3 da população mundial ainda não teve acesso à verdade do Evangelho, à verdade do amor de Deus, do amor de Cristo. É um número bem difícil de engolir e até mesmo de acreditar às vezes, não é? Mas infelizmente essa é a verdade. E hoje eu estou aqui para falar com vocês exatamente sobre isso. Meu nome é Esther Lugão, eu faço parte da equipe da UEM no Brasil e hoje eu vim falar com vocês sobre os povos menos alcançados. O que são os povos menos alcançados, Esther? Como assim? Eu nunca ouvi esse termo. Qual a diferença que isso faz para minha vida? Onde é que eles moram? Me explica. Calma, a gente vai explicar tudinho para vocês. Bom, como eu falei, eu faço parte da equipe da UEM no Brasil. A UEM é a Operação Mobilização e nós somos uma agência missionária que está aqui para, junto com a igreja local, servirmos e levarmos o Evangelho àqueles que nunca ouviram ainda. E nós temos a missão, a paixão de ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus entre os povos menos alcançados. Mas para você que nunca ouviu esse termo antes, eu estou aqui justamente para te ajudar e para explicar. Povos menos alcançados são exatamente aqueles povos onde não existe quantidade suficiente de cristãos da igreja local para alcançar o seu próprio povo, podendo ser talvez ali de zero presença de cristãos, ou talvez uma porcentagem tão pequena que eles nos esforços próprios, mesmo se esforçando 100%, não conseguiriam alcançar a sua própria população. Então, isso se torna uma tarefa não apenas deles, não apenas da igreja daquele local, mas minha e sua também. Bom, existem milhares de povos assim. Atualmente no mundo existem ali mais de 17 mil povos. São muitos povos de diferentes etnias, diferentes tipos, diferentes tamanhos, diferentes realidades ao redor de todo o mundo. Mas você sabia que mais de 7 mil desses povos são povos menos alcançados? Ou seja, são povos com nenhum ou pouquíssimo contato com o Evangelho, onde a maioria das pessoas nunca ouviu o Evangelho. Nunca lhes foi apresentado a oportunidade de conhecer a verdade sobre Jesus e de poder aceitar essa verdade, de poder aceitar o amor de Cristo, aceitar o sacrifício de Deus e tudo que Ele fez por nós e ser então chamado filhos de Deus, ser então conectado e ter essa relação que eu e você podemos livremente ter. E exatamente essa palavra, livremente, é mais uma questão. A maioria desses povos menos alcançados são povos de realidades onde mesmo que eles quisessem ter acesso, esse acesso é dificultado. Esse acesso é muitas vezes negado e muitas dessas pessoas, ao buscar ter acesso a essa verdade ou a decidir seguir a Jesus, vão sofrer até mesmo perseguições. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os povos menos alcançados. Bom, na verdade, isso não é uma novidade. Nós sabemos que desde que Jesus veio aqui à Terra, viveu conosco, veio como na forma tão linda, incrível e majestosa que ele veio, e humilde também. Nos ensinou a viver, viveu, cresceu, nos deu exemplo, pregou, fez maravilhas, se deu em sacrifício por amor a nós e ressuscitou. Mesmo depois de tudo isso, nós vemos então a expansão da igreja, nós vemos então que ali desde os seus discípulos, depois também com Paulo e os discípulos de Paulo, e enfim, a igreja foi crescendo, a igreja foi se expandindo. E desde então nós temos essa mesma tarefa que Jesus deixou ali para todos os seus discípulos, que é de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E ali em Romanos, Paulo mesmo já falava sobre aqueles que ainda não escutaram. Paulo já tinha essa preocupação. E ele fala assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. E aqui ele está citando já uma profecia antiga, desde antes de Jesus vir. Então nós sabemos que isso é algo que já estava no coração de Deus até mesmo antes de Jesus vir. Isso é algo muito importante para você. Talvez você tenha, né, essa preocupação, essa pergunta que vem pra gente: nossa, mas será que isso é algo que só veio no coração de Deus depois e as pessoas de antes? Não. Sempre foi parte do plano de Deus, alcançar aqueles que ainda não escutaram, aqueles que não têm acesso, aqueles que estão distantes da realidade do Evangelho, do acesso da verdade, da pregação do Evangelho. E se parar para pensar, nós já fomos essas pessoas. Nós já fomos aqueles que éramos povos menos alcançados.
Nós, a igreja brasileira, fomos um dia alcançados pela verdade do Evangelho, pela palavra de Deus, por pessoas que obedeceram ao chamado de Deus, por pessoas que obedeceram o ID, por pessoas que leram a sua Bíblia, entenderam a sua missão e tiveram compaixão de um povo que nunca havia escutado, nunca havia tido a oportunidade de ter essa verdade. E hoje nós somos o povo, que somos a igreja, que carrega essa verdade, que temos a oportunidade e o privilégio de compartilhar o Evangelho, de compartilhar o amor de Jesus na vida daqueles que ainda não escutaram. Então, se algum dia nós fomos a igreja, fomos os povos, o local de recepção, de receber o Evangelho, hoje, como um país majoritariamente alcançado, digo majoritariamente porque temos aqui no Brasil, sim, grupos de povos menos alcançados dentro do nosso país, com dificuldades geográficas, com dificuldades, barreiras culturais, barreiras geográficas, barreiras socioeconômicas e etc. Então, nós temos até mesmo como mudar essa realidade dos povos menos alcançados aqui dentro. Mas se um dia nós somos um país majoritariamente não alcançado ou menos alcançado, hoje nós somos uma igreja brasileira forte e com uma força já recebemos muitas palavras e temos esse mandamento de Jesus de ir e fazer discípulos entre toda a criatura, desde aqui até os confins da terra. Então, é interessante a gente parar para pensar nessa questão de confins da terra, porque às vezes a gente para pensar que eu só posso fazer parte da obra missionária se eu for lá para o Japão. Mas você já parou para pensar que o outro lado do mundo, para um japonês, é o Brasil? Então, aonde você está agora, a cidade onde você está agora, talvez é o confim da terra para um japonês. Para um japonês que está lá do outro lado. E ele talvez está sonhando em vir para o outro lado do mundo fazer diferença aqui. E você tem a oportunidade de estar aí onde você está, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, alcançando aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho ou que ainda não abriram o seu coração. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que você precisa começar a ser um missionário, a viver um estilo de vida missionário, que nada mais é do que viver um estilo de vida cristão. De alguém que segue os passos de Jesus, de alguém que ama os outros, de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, de alguém que, se eu amo o outro como eu amo a mim mesmo, eu vou, no mínimo, dar a ele a maior oportunidade que eu já tive na vida de fazer a melhor escolha da vida, que foi de aceitar Jesus no meu coração, você não acha? Eu não posso dizer que eu amo ao próximo se eu sei que o meu próximo não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e eu não fiz o que eu posso para compartilhar isso com ele. Porque se eu me amei tanto ao ponto de entender que essa foi a decisão mais importante da minha vida, a que mudou toda a minha vida desde aqui até a eternidade, como eu posso dizer que eu amo o próximo como a mim mesma se eu não dei ao próximo essa mesma oportunidade que mudou a minha vida? Faz sentido? Então esse é o primeiro ponto, você precisa ser um cristão a partir de onde você está, ser verdadeiramente um seguidor de Jesus, vibrante, que vive a vida plena e abundante. Nós não somos perfeitos, mas nós temos acesso àquele que é. Nós não somos todo-poderosos, nós somos muito limitados, mas nós temos acesso àquele que é todo-poderoso. E você pode e deve fazer a diferença a partir de onde você está, com as pessoas que estão do outro lado da rua, com as pessoas que estão do outro lado da sua mesa, talvez. Porque aqui, aonde você está, pode ser o campo missionário chamado de confins da terra para alguém que está do outro lado do mundo. Certo? Mas a verdade é que nós não podemos simplesmente focar no que está ao nosso alcance aqui agora. Porque existem povos ao redor de todo mundo, e principalmente uma área específica do mundo, que nós chamamos de Janela das 40, e num outro vídeo nós voltaremos para falar sobre isso, que a maioria nunca tiveram acesso ao Evangelho. E que se todos os cristãos daquele país, daquele povo se juntassem e trabalhassem arduamente de manhã até de noite para levar o Evangelho a cada uma dessas pessoas, ainda assim eles não teriam como alcançar todos. Então, isso é um problema que cabe a nós também resolver, é uma tarefa nossa. E a verdade é que a tarefa missionária, ela ainda não acabou.
Por mais que na sua realidade, talvez a maioria das pessoas ao seu redor já ouviram o evangelho pelo menos uma vez na sua vida e provavelmente muito mais do que uma vez, existem muitas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de ouvir nem sequer uma vez e que provavelmente não terão, a menos que a Igreja de Jesus se levante e faça aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então, de mais ou menos ali 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, 3,28 bilhões são pessoas que nunca tiveram acesso ao Evangelho. Entenda, eu não estou falando de 3,28 bilhões de pessoas que ouviram o Evangelho e que decidiram não seguir a Cristo, que decidiram não ser seguidores de Jesus, que não decidiram isso para a vida deles. Eu não estou falando de 3,28 bilhões de pessoas onde algumas ouviram o Evangelho, outras não, mas todas são não cristãs. Não. O que eu estou falando é que existem 3,28 bilhões de pessoas no mundo inteiro que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer realmente o amor de Cristo. E esse é um número assustadoramente grande, mas é a realidade. E talvez você esteja se pensando, tá bom, Esther, você tá me dando esse número, você tá me dando essa realidade que é difícil de ouvir, que é difícil de entender, que é difícil de digerir, mas o que eu posso fazer? Eu sou só uma pessoa, eu sou só um adolescente, eu sou só eu não posso mudar a realidade do mundo todo, mas você pode. Na verdade, você pode. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você não precisa ser perfeito, mas você pode ser um seguidor vibrante de Jesus a partir de onde você está, como nós já falamos. E fazer a diferença a partir de onde você está. E você foi justificado pelo sangue de Cristo. Então você tem uma oração que pode muito, que pode mudar vidas. Vidas que você conhece e vidas daqueles que você não conhece. A sua oração, ela move o coração de Deus. Samuel Zwemer diz que a história de missões é a história de orações atendidas. Então, quando nós oramos, nós estamos tocando o coração de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos de uma vida de oração ativa, mas as nossas orações, elas vão muito além do que a gente pode imaginar. Elas vão muito além das 4 paredes do local onde nós estamos orando. As suas orações, quando nós oramos realmente com o nosso coração conectado ao coração de Deus, nós podemos abençoar vidas em outro lado do mundo. E nós também podemos ser, com as nossas vidas, respostas de oração. Existem pessoas entre os povos menos alcançados, existem pessoas da igreja perseguida, existem pessoas orando para que Deus envie mais trabalhadores à seara, porque é isso que a Bíblia diz, não é? Que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, então peça ao Deus da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Então, nós podemos também mobilizar o coração de Deus para levantar mais pessoas para atender essa realidade. Mas nós também podemos ser as pessoas que vão falar, pai, eu tô aqui, me envia. Me envia para o local, me mostra quem são essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus aqui dentro do meu país, dentro do meu estado. Aonde eu posso encontrá-las? Ou não, pai, me envia para onde eles estão. Me ajuda, eu quero me preparar, eu não sei o que eu posso fazer. Ou pai, me ensina a orar por eles. O que eu posso fazer? Eu conheço alguém que quer ir, como eu posso ajudar, como eu posso ser parte da missão dessa pessoa. Existe tanto que a gente pode fazer. Então, o primeiro passo, como a gente falou, é sobre você ser um seguidor de Jesus, viver uma vida plena, conectada ao coração de Deus onde você está. E o segundo é você ser resposta de oração, é você ser um intercessor também por missões. Não existe missões sem oração. Não existe missões sem oração. Toda ação que leva o evangelho a outra pessoa é uma resposta de oração. E toda vez que a gente ora, a gente conhece mais o coração do nosso Pai. E a gente conhece mais o que é que Ele quer de nós, para nós e para a vida de outros por meio da nossa vida. Então, ore. Ore pelos povos menos alcançados. Ore pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ore por aqueles que já ouviram o Evangelho, mas ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Ore. A sua oração é uma oração de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. E ela pode muito em seus efeitos. E se nós somos seguidores de Jesus, nós somos, então, discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que imitamos a Jesus, que aprendemos com o estilo de vida de Jesus, que aprendemos com o seu exemplo. E uma coisa que Jesus fez enquanto estava aqui foi multiplicar.
Tudo que ele aprendia, ele multiplicava. Tudo que ele recebia, ele multiplicava. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele multiplicou discípulos, ele multiplicou pessoas que estavam recebendo então o reino. E tudo que ele recebia, ele multiplicava. E nós, se somos discípulos de Jesus, a verdade é que discípulos fazem discípulos. Nós fomos feitos discípulos de Jesus, então nós precisamos fazer discípulos de Jesus, por onde quer que nós estejamos. Nós temos uma máxima aqui na OM, é que nós precisamos levar o evangelho, precisamos alcançar pessoas, sejam do outro lado da mesa ou do outro lado do mundo. Então, entenda, não estou aqui hoje falando para você que você precisa amanhã sair e ir para uma região de povos menos alcançados. Mas eu quero que você pelo menos esteja disposto a orar. E a começar a orar por esses povos. E começar a pedir a Deus o amor que está no coração dele por esses povos. Porque pense bem, nós já fomos os povos não alcançados. Certo? Nós já fomos aqueles que não tínhamos. Talvez não você na sua geração. Mas aqui no Brasil nós já fomos povos que não tinham acesso ao evangelho. E alguém se dispôs, alguém se colocou à disposição e falou, eu vou levar a verdade do evangelho para aquelas pessoas. Porque se eu vou amar o próximo como a mim mesma, eu vou dar a eles a mesma oportunidade que eu tive, que mudou a minha vida. Então peça a Deus esse amor, essa compaixão pelos povos menos alcançados. E que você possa estar transformando vidas a partir de hoje no seu dia a dia, com contato com as pessoas que você tem contato, mas também em contato com pessoas que talvez você nem conheça, nem sabe o nome, nem da realidade. Mas você está em oração e você está transformando a realidade deles. Ore pedindo a Deus que Deus envie pessoas pelos povos menos alcançados. Então nós vamos ser seguidores vibrantes de Jesus de onde nós estamos, nós vamos ser intercessores, nós vamos ser respostas de oração, multiplicando discípulos, porque discípulos fazem discípulos. E nós vamos entender também que é preciso tomar uma ação. Com toda essa informação que você recebeu hoje, todos esses números, toda essa realidade, todo esse entendimento agora do que são povos menos alcançados, da realidade ao redor do mundo, até mesmo dentro do Brasil, existem povos ribeirinhos, tribos indígenas ainda difíceis de se acessar e com pouca presença de cristãos ou até nenhuma ou em algumas. Com todo esse conhecimento, nos foi dado então esse conhecimento e nós temos a responsabilidade de responder a isso. Qual vai ser a sua resposta? Você vai acabar esse vídeo, compartilhar com alguém e depois seguir a sua vida? Ou não, você vai pegar, você vai compartilhar com as pessoas que você conhece, você vai levar para a sua célula, você vai começar a orar, você vai pedir a Deus por essa compaixão, você vai ser intercessor e você vai tomar uma ação. Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que tenha te ajudado a entender mais sobre a realidade dos povos menos alcançados, que não seja apenas informação, mas traga transformação na sua vida e na vida dos povos menos alcançados por meio da sua ação, por meio da sua mobilização, da sua oração. Então nós estamos juntos nisso, você pode contar com a AM no Brasil, nessa caminhada para que todos nós possamos ser seguidores de Jesus e possamos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus entre os povos menos alcançados. Você pode fazer isso, tomar a sua ação também por meio do nosso aplicativo Prayer Reach, onde todos os dias você recebe uma notificação, um motivo de oração por esses povos e assim você vai se envolvendo e conhecendo mais o coração de Deus por cada um desses grupos, por cada uma dessas culturas, dessas vidas. Nós estaremos aqui trazendo cada vez mais conteúdo para que você possa mergulhar ainda mais nesse mundo de missões, entendendo como nós podemos levar o amor de Deus a outras pessoas, para que elas também possam adorar a Deus e encontrar o seu propósito, encontrar a vida plena. Meu nome é Esther Lugão, eu faço parte da OM no Brasil e nós queremos caminhar junto com você. Muito obrigada por estar com a gente nesse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua igreja, com sua célula, seu pequeno grupo, o que quer que seja. E não deixe de seguir aqui o nosso canal e ativar o sininho, porque vem muito mais conteúdo bacana pra você, beleza? Até mais, galera. Tchau!